Para estar outra vez entre vós. Meus amados, de pé como estamos, vamos aproveitar cedo para... Hoje é a última aula, subordinada a esse tema escatologia, e nós vamos, como tem muita informação ainda, muita mesmo, e já quero adiantar que não vamos ter tempo de poder concluir. Então vai ficar uma conclusão parcial, porque é muita informação. Então, eu quero ler com os irmãos o capítulo 9 do Apocalipse. Eu quero deixar esta leitura. Nós vamos considerar alguns pontos na sequência do assunto que estamos falando. Estamos passando pela grande tribulação, mas esse passando pela tribulação é só a nível de estudo, porque a igreja não vai passar pela tribulação. Graças a Deus. Então nós vamos passar por ela estudando. Capítulo 9 do Apocalipse, o 8, melhor dizendo, depois vamos para o 9. Vamos começar no capítulo 8, versículo 1. Acharam? Amém. Assim está escrito: E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. E vi os 7 anjos, que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. Quantas trombetas? 7. E veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. E o primeiro anjo tocou a trombeta. Verso 8. E o segundo anjo tocou a trombeta. Versículo 10. E o terceiro anjo tocou a trombeta. Versículo 12. E o quarto anjo
tocou a trombeta. Capítulo 9, verso 1. E o quinto anjo tocou a trombeta, e vi uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo, e abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar, e da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra, e foi-lhes dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. E foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte, e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. E o aspecto dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos, aparelhados para a guerra, e sobre a sua cabeça havia umas como coroas semelhantes ao ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem, e tinha cabelos como cabelos de mulher, e os seus dentes eram como de leão, e tinha couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas eram como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham caudas semelhantes a dos escorpiões, e aguilhão na cauda, que é um ferrão, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinham sobre si rei, o anjo do abismo, em hebreu era o seu nome, Abaddon, e em grego, Apolion. Passado é já um ai, e eis que depois disso vem ainda, quantos ai? 2 ais. Verso 13. E tocou o anjo, e tocou o 6º anjo a trombeta, versículo, que é o 6º anjo, versículo, capítulo 11, e o versículo 15. E tocou o 7º anjo a trombeta. Quantos podem dizer amém? Amém. Glória a Jesus. Podeis ocupar os vossos respectivos assentos, irmãos. Amados, dentro desta praticamente 1 hora que temos para apreciarmos esses últimos episódios da grande tribulação, que vamos também, vou fazer menção outra vez aqui, que vai ser apenas um sumário da nossa reflexão, do nosso estudo que estamos fazendo. Então nós viemos até aqui a grande tribulação, as últimas semanas, né, das 70 de Daniel, que é a última semana das 70 de Daniel. Os irmãos viram que o último cavaleiro que abriu-se o selo foi o cavalo amarelo, certo? Então nós encerramos ali no cavalo amarelo, que foi uma visão panorâmica. Então esses cavalos são praticamente vamos chamar assim, uma introdução do que virá pela frente, certo? O que virá pela frente. Então, no primeiro, a grande tribulação, ela vai ter um período de 7 anos, como nós já explicamos para os irmãos. E esses 7 anos estarão divididos em 2 períodos bem distintos, 3 anos e meio e 3 anos e meio, segundo as profecias, segundo a Bíblia. Os 3 primeiros anos e meio, então aparece o cavalo branco, que vem com o seu cavaleiro, que é o anticristo, como nós já explicamos para os irmãos. Não é o Cristo, é o anticristo.
Por que ele vem montado no cavalo branco? Porque é uma falsa paz. O branco é o símbolo da paz. E ele vem montado no cavalo branco porque ele vai pegar o mundo todo desarrumado, todo desajeitado por ocasião do arrebatamento. Então a terra vai ficar num caos, vai ficar numa bagunça terrível, certo? Então o anticristo aparece e vai dar uma solução para esse caos nesses 3 primeiros anos e meio. Então, inclusive, todas as nações, inclusive Israel, vai se curvar para este homem, correto? Que vem com a eficácia de Satanás. Então, a partir do segundo período, dos 3 anos e meio últimos, certo? Dos 7, então o anticristo, ele vai quebrar o concerto, certo? Com o seu compromisso com todas as nações. Ele vai mostrar quem ele é. Quando Israel descobrir que ele não é o Cristo, e sim o anticristo, um falso Cristo, então Israel não vai aceitar, correto? As suas propostas. Aí nós então vem exatamente o cavalo vermelho, que é a guerra, o cavalo preto, certo? Que é exatamente a fome, e depois o cavalo amarelo, que é a morte. Então veja que é uma sequência. Nós temos aí a trindade da agonia, correto? Então exatamente aqui, do segundo período para frente, que começa exatamente a grande tribulação propriamente dita. É aqui que começa a grande angústia, porque esse 3 primeiros anos aqui é de paz falsa, correto? É aquilo que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, capítulo 2: quando ouvires de paz, virá repentina destruição. Ele estava falando desse período aqui, correto? Então, depois dos 3 primeiros anos e meio, a segunda parte, então começa a grande tribulação propriamente dita, que vem guerra, vem a fome e vem a morte, começa a morte. Então, resumindo aqui, o cavalo branco significa falsa paz. Ele conseguirá implantar essa paz falsa, resolvendo o problema do arrebatamento, certo? Que problema sociopolítico, e assim sucessivamente. Depois, aí, o cavalo vermelho significa a guerra, início da segunda etapa da grande tribulação. O cavalo preto significa dificuldade e fome, que a balança, que ele vem com a balança na mão, lembra que nós lemos, né? Ele vem com a balança na mão, que começa a escassez de alimento. E depois o último, que é o cavalo amarelo, que significa doença e mortes. Então, seguindo daqui, fazendo essa recapitulação rápida, então agora nós vamos seguir. Eu sempre pensando, eu sempre coloquei nesse gráfico, nesse quadro aqui, ilustrativo, que lembrando que nós vamos começar daqui para frente agora. Nós estamos falando do segundo período da grande tribulação. Então, dos 3 primeiros nós já falamos. Agora vem exatamente, meus amados, mais 2 etapas de 7, que são 7 anjos com 7 trombetas, que nós lemos, sim, e depois vem mais 7 taças, que os anjos vão derrubar sobre a terra. Então vocês vão observar que são 7 selos, depois 7 anjos com 7 trombetas, e depois dessas 7 trombetas que vão tocar, ainda vem mais 7 anjos com 7 taças. Então vocês veem que a coisa não vai ficar fácil, certo? E tudo isso aqui, ó, num período de 3 anos e meio, Deus vai derramar os seus justos juízos na terra. Eu disse justo juízo na terra, porque o que Deus vai fazer na terra, irmão, é justo. Não é o que Deus, todos esses flagelos que Deus vai derramar na terra, não é porque ele é carrasco, não é porque ele é cruel, não. Ele deu, irmão, se fosse hoje, certo? Deus deu. Se Jesus voltasse agora e começasse a tribulação a partir de hoje, Deus deu 2015 anos, baseando se fosse hoje, certo? A partir de hoje, Deus deu 2015 anos para o homem se arrepender, certo? Partindo de Cristo para cá, só estou dizendo, de Cristo para cá, 2015 anos para o homem se arrepender. É tempo suficiente, já não é? Se fosse hoje o arrebatamento e a tribulação começasse agora, e Deus ia derrubar tudo isso na terra, e os homens não poderiam reclamar, porque Deus é bom demais. Porque se fosse eu,
baseado em Atos dos Apóstolos 17 e versículo 30 e 31, está escrito assim, ó: porque Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens que se arrependam, porquanto tem determinado um dia, e que com justiça há de julgar todos os homens por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Então, a informação que eu quero dizer aí para mim, fazer uma colocação aqui, grifo meu: se eu fosse Deus, porque a Bíblia diz que Deus escolheu um dia e que ia julgar o homem. Então, se eu fosse Deus, eu ia esperar os homens apenas um dia e ia julgá-lo 2000 anos. Então vocês dizem assim: graças a Deus, o pastor Jarbas não é Deus, senão você estava perdido. Porque eu ia esperar apenas vocês um dia só e ia julgá-lo 2015 anos. Mas Deus é tão bom que Ele está esperando 2015 anos para julgá-lo num dia. Mas esse dia de julgamento vai ser sem misericórdia também, correto? E vocês vão ver aí rapidamente. Então eu vou correr para a gente chegar a uma conclusão, porque eu quero falar sobre as trombetas, eu quero falar sobre as taças, e depois ainda quero falar sobre o juízo final e quero falar um pouquinho do estado eterno. Olha só, tem 4 itens aí, 4 tópicos para desenvolver. Eu não sei se vai ser possível falar isso em 40 minutos, então eu vou correr um pouco. Então, muita atenção aqui, tá certo? Para nós, os irmãos pelo menos entender esse sumário que eu trouxe aqui para os irmãos. Então vamos caminhar. Vamos começar pelas trombetas. Vocês viram que propositalmente eu fiz a leitura aqui dos 7 anjos. O anjo tocou a primeira trombeta, a segunda trombeta, a terceira. Quando chegou na 5ª trombeta, eu parei e li um pouco. Vocês viram que eu li? Porque na 5ª trombeta, irmão, tem coisa séria aí. Você viu que da 5ª trombeta para a 6ª trombeta, vocês viram que ele discriminou aí, ele parou dando detalhes. Vocês notaram aí? Perceberam? Que ele parou, a João, ele parou dando detalhes do que ele estava vendo. Então ele discorreu dos acontecimentos que vai vir na 5ª trombeta. E depois, eu não li agora, inclusive depois eu vou ler para vocês. Quando, meus amados irmãos, ele chegou tocando as trombetas, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a 5ª, certo? Na primeira, a segunda, a terceira e na 4ª trombeta, que ele parou, certo? Da 4ª trombeta para a 5ª, a 6ª e a 7ª, ele disse assim, na 4ª trombeta: ainda falta 3 trombetas. Traduzindo aqui em miúdo, dizendo assim, ainda tem mais 3 ais aí. E justamente o terceiro começa com a 5ª, a 6ª e a 7ª trombeta. Estas 3 últimas trombetas, a 5ª, a 6ª e a 7ª, é cruel. E depois disso, tem mais 7 taças. Então, diga assim: eu não vou ficar aqui, porque eu não quero ouvir essas 7 trombetas tocarem, e nem beber das taças que os anjos vão oferecer aos homens na grande tribulação. Você nem imagina o que tem dentro dessas taças aí. Vamos caminhar então. Aleluia. Não precisa ficar com medo não, vocês vão ser arrebatados, hein? Vamos lá então, meus amados, para a primeira trombeta. O que acontece com a primeira trombeta? Diz assim, ó. Então eu coloquei aqui, já vou lendo para nós ganharmos tempo. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. O primeiro anjo tocou a sua trombeta, e granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. Foi queimado 1/3 da terra e 1/3 das árvores e de toda a relva verde. Olha, veja a informação aí. Quando o anjo toca a sua trombeta, cai, meus amados irmãos, granizo na terra. Vamos chamar assim para ficar mais prático, uma bola de fogo caiu misturado com sangue na terra e foi queimado
uma terça parte, observe, que não foi dos homens. Aqui queimou a terça parte de toda erva verde, de toda árvore. E essa terça parte aí não foi grama, não foi árvores infrutíferas. O que está sendo queimado aqui é exatamente as árvores frutíferas, aquilo que é alimento. Uma terça parte de toda a alimentação de árvores que frutificam, que são comestíveis na terra. Isso significa o quê? Que aqueles que não receberem o sinal da besta, os 666 na mão ou na testa, possivelmente vão dizer assim, os que ficaram: eu não vou receber o sinal da besta, então eu não posso comprar e não posso vender. Então, se eu não posso comprar e vender, tudo bem, eu não recebo o sinal da besta, mas eu vou comer das árvores, vou comer, vou plantar mandioca, vou plantar batata doce, vou comer maçã, vou comer banana. Um exemplo que eu estou dizendo aqui, sabe o que acontece? A terça parte disso vai ser tudo destruído, e o que sobrar na mão do anticristo. Lembra do cavalo que vem com a balança, o cavaleiro? A alimentação vai estar racionada, irmão. Então Deus vai começar a destruir a alimentação da terra. Compreende? Quando vocês olham lá para alguns países assim, tem fome lá, fome vai haver na terra. Lembra do cavalo preto? Fome vai haver ali literalmente, e não vai ter como comprar. E se você quiser comprar, vai ter que ter o sinal da besta na mão direita ou na testa. E se você receber esse sinal, você automaticamente já se condenou para o inferno e para o lago de fogo, porque não tem retorno. Se você aceitou o sinal da besta, não tem retorno mais. E se eu não aceitar, você vai ter que pagar o preço, porque o sacrifício de Cristo não vai ter mais nenhum valor na grande tribulação. Então, se ficar aqui e quiser ser salvo, você vai ter que sacrificar, você vai ter que pagar no seu próprio corpo. Agora você imagine, irmão, a gente não aguenta um dia de tortura, imagine 3 anos e meio. Então, isso aqui é uma das primeiras coisas que vai acontecer na terra. Você vai ver fogo caindo do céu e destruindo a vegetação. Aí você vai chegar e dizer assim: bom, já que vai destruir a vegetação, então eu vou comer peixe. Você imagina um fogão assim, irmão, e o anjo tocou a trombeta e o negócio veio destruir. Agora você diz: então eu vou comer peixe. Então vamos ver se você vai comer mesmo. O segundo anjo tocou a sua trombeta, e algo como um grande monte em chamas foi lançado aonde? No mar. E 1/3 do mar transformou-se em sangue. Morreu 1/3 das criaturas do mar, e foi destruído 1/3 das embarcações. Acabou pescaria e acabou os peixes do mar. 1/3 dos peixes. Pode ver? Peixe e embarcação. Está querendo dizer, os pescadores não terão mais como tirar peixe. O que tirar vai para a mão do anticristo. Racionamento. O anticristo vai ficar com isso aí. Então, você fala: os mares públicos, eu vou pescar. Você não vai poder mais pescar. Você não vai poder comer peixe do mar. Então já temos aí destruição de 1/3 das ervas, 1/3 dos peixes do mar. Então eu vou comer peixe da água doce. Vamos ver se você vai comer mesmo. Olha o que diz então: o terceiro anjo tocou a trombeta. O terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, queimando como tocha sobre 1/3 dos rios e das fontes de... Vocês estão vendo como a Bíblia é bem direta e específica? No segundo anjo, ela diz assim: caiu no mar. Agora caiu sobre as águas doce. O nome da estrela é Abisinto, tornou-se amargo 1/3 das águas, e muitos morreram pela ação das águas, que se tornaram o quê? Amarga.
Isso significa que não só um terço da criação dos que estão, seres viventes que estão no mar, morrerão, mas como também a água doce vai se tornar, vai tirar, não vai ser mais potável. O que sobrar, hoje com um pouquinho de água e não está chovendo, o povo já está tudo com medo, tudo preocupado, assim ou não? Vocês vão ver que é falta de água, vocês ficam aqui na grande tribulação. Água misturada com sangue. O que sobrar de água, que vai ser possível ser tratada, vai ficar na mão do anticristo. Na apostila que eu trouxe aí, para os irmãos, está bem resumido, e e o sumário está todos os textos aí. Mas, se nós pudéssemos estender o comentário, os irmãos vão ver que tem um ditado que diz assim, vou aplicá-lo aqui, diz assim que elefante branco é difícil achar, não é? É um ditado, né? Elefante branco não existe. Irmão, a Bíblia diz que a água, um copo de água, vai chegar um tempo que você vai ter dinheiro, mas não vai ter como comprar. Esse tempo aí vai ser na grande tribulação. Você vai ter, mas não vai poder comprar porque está faltando, e não pode comprar se você não tiver o número da besta. Então, a água vai valer ouro, irmão. Vai valer ouro no período da grande tribulação. Então, a grande tribulação, nós temos aí o seguinte, resumindo aqui, a grande tribulação resume até o 6º selo. Nós temos o seguinte, veja só, porque eu quero parar com mais detalhes. Eu disse que é um sumário. O primeiro selo, nós temos o cavalo branco, que é o anticristo, a falsa paz. O 6º selo, o cavalo vermelho, que é a guerra. O 6º selo, o cavalo preto, a fome. O 4º selo, o cavalo amarelo. O 5º selo, os mártires da grande tribulação. Agora, uma observação: não receberão o sinal da besta, os mártires aqui da grande tribulação, que são 144 mil, que os testemunhos de Jeová dizem que só eles que vão entrar no céu. Tem nada a ver, não entende de nada. Esses 144 mil serão os missionários na grande tribulação. Eles serão marcados nas suas testas, conforme o capítulo 7, versículo 9 a 17. Então serão salvos, mas darão as suas próprias vidas, como aparece no capítulo 6 e versículo 9. O 6º selo, há um toque no universo para despertar os homens, certo? Eu estou fazendo esse resumo para nós chegar no 7º selo, correto? Para nós chegar no 7º selo, porque isso aqui, quando se tocou esse selo, o 4º selo, ele faz um resumo disso aqui. Me presta um pouquinho essa apostila aqui, irmão, só para mim trazer uma informação aqui para os irmãos entenderem uma coisa importante que eu coloquei aqui na apostila dos amados irmãos, só para vocês entenderem esses detalhes aqui que nós vamos colocando aqui para os irmãos, que é o seguinte. Olha, eu coloquei aqui só para os irmãos lerem, vou ler aqui na íntegra e deixei na apostila. Então, a Bíblia, em caráter geral, traz uma revelação acerca desse período, porém o livro do Apocalipse dá mais ênfase ao assunto a partir do capítulo 6. Aqui, então, eu trago uma informação de passagem em nível de lembrança. Olha só, o livro de Apocalipse não está todo em ordem cronológica, não é uma narrativa linear de começo, meio e fim, mas apresenta-se dividido em 7 sessões paralelas e progressivas, onde cada sessão abarca o período que vai da primeira vinda de Cristo até a consumação dos séculos, cada uma trazendo novos detalhes em relação à anterior, como retrato de uma mesma história, tirados de diversos ângulos diferentes, de maneira a enriquecer a visão como um todo. Então, por isso que vocês vão observar que quando você lê o capítulo, a abertura do 7º selo, vocês vão, parece que ele vem falando de mártires, ele vem falando, então por quê? Porque ele não está em ordem cronológica. O livro do Apocalipse, você tem que montar esse quebra-cabeça. Então,
É essa a questão que eu estou dizendo. Então a primeira trombeta, os irmãos viram que o fogo misturado com sangue, 8 e 7, queimou a terça parte das árvores, toda a erva verde foi queimada, isso trouxe um grande fome na terra. Aí vocês vejam que na segunda trombeta, que já comentamos, que eu mostrei, a água do mar tornou-se em sangue, capítulo 8, versículo 8 a 9, caiu no mar algo como um monte ardendo em fogo, morreu a terça parte dos peixes, as indústrias pesqueiras sofrerá grande prejuízo, isso agravará ainda mais a crise de fome na terra. Aí, seguindo a terceira trombeta, que nós paramos aí, sim ou não? Por quê? Por causa desta, esse parênteses, entre aspas, que se abriu no sexto selo. Então na terceira trombeta, caiu uma estrela que torna amarga as águas e os rios, e as fontes das águas doces, que nós paramos aqui. Então veja, que eu estou fazendo isso aqui, para os irmãos entenderem, rapidamente, desse sumário, por que parece que o palito está indo lá para frente, daqui a pouco ele voltou para trás, porque ele não está no começo, meio e fim. São detalhes, é como os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que eles estão falando de um mesmo ministério que é o de Jesus, porém de vários ângulos. Está dando para me entender aí, rapidamente? Então, vamos prosseguir. As águas doces são contaminadas. Aqui tem uma observação: com o apodrecimento das águas, iniciará uma crise de sede das águas doces. Por quê? A água será vendida por alto preço. Lembra que eu falei de Isaías 19, verso 5? Está lá. Isaías está falando desse período. 19, 5. A água será vendida por alto preço. A água será bebida por medida, conforme Ezequiel capítulo 4, versículo 16 a 17. Vai ser medida, ou seja, um copinho agora, depois mais um copinho à noite. Isso é. Está dando para entender? Os jovens desmaiarão de sede, diz a Bíblia. O que fará o mundo sem água? Eu faço uma pergunta. O que fará o mundo sem água? Volta a lembrar que algumas cidades aí estavam fazendo racionamento por causa da seca, que ainda não chegou no nosso país, no nosso estado, melhor dizendo. Não chegou ainda aquela seca mesmo, intensificada. É só uma introdução, e o povo está apavorado já. Então, o que fará então o mundo sem água? Sem água você não faz nada, irmão. Correto? Então esse começa a se agravar os problemas aí dos homens. Então, continuando a grande tribulação, agora nós temos as 3 últimas trombetas, que começam no capítulo 9. Correto? Vamos ver aí. 1, 2, 3 trombetas. Então agora nós temos o 5º anjo, o 6º anjo e o 7º anjo, que vai tocar agora. Veja bem, vamos continuar. Verso 12, do capítulo 8. O 4º anjo tocou a sua trombeta e foi ferido uma terça parte do sol, 1/3 da lua e 1/3 das estrelas. Observe bem aqui, irmão. Eu até coloquei, transcrevi o texto para cá, para você acompanhar bem devagarzinho. Ó. Preste bem atenção na informação. O 4º anjo tocou a sua trombeta e foi ferido 1/3 do sol, 1/3 da lua, 1/3 das estrelas, de forma que 1/3 deles escureceu, 1/3 do dia ficou sem luz, e também 1/3 da... Agora você imagina, você já não tem comida, não tem peixe para comer, nem peixe d'água, não tem peixe d'água do mar, você não tem água, e agora, irmão, você não tem luz. 1/3 da noite, 1/3 do dia e 1/3 das estrelas foram consumidas. Agora você imagine você debaixo de uma treva dessa. Você saber viver sem saber o que é dia, que hora que é, que noite, que parte que é da noite, que parte que é do dia. Você não tem estrela, você não tem sol. Quando você olha assim, você vê o sol, 1/3 dele tudo vermelho, em sangue. Você olha para a lua de noite, a lua toda vermelha em sangue.
Você olha para as estrelas, em vez de você ver estrelinhas piscando azul, você vê estrela vermelha. Que pavor! Dá para imaginar esse negócio, não? Dá para imaginar isso? É isso que vai estar acontecendo. Vamos caminhar um pouquinho, 15 para 9. Então, com a terra escura, dificultará ainda mais a situação do mundo. Com a terra escura. Vamos caminhar um pouco, é só um sumário. Agora você imagina isso aí, ó, capítulo 9, 1 a 12. A terra vai estar assim, ó. Isso aqui é um parecer. É um parecer. Tudo com neblina. Veja isso aqui, ó. Capítulo 9, versículo 12. O parecer dos gafanhotos. Agora é o capítulo 9 que nós estamos vendo, certo? É o capítulo 9. Aquilo que nós já lemos. O que está lá informado? Eles aparecem como o quê? Cavalo. Fala de força. Ele vem com coroas. São como reis. C. Rostos de homem. Fala de inteligência. Cabelos de mulher. Fala de sedução e sujeição a Satanás. Dente de leões. Símbolo de destruição e crueldade. Coraças de ferro. Símbolo de impiedade. Asas como estrondo, como cavalos nos carros de guerra. Barulho infernal. Picada semelhante a escorpião. Sofrimento constante. Isso aqui é a figura de demônios. A Bíblia diz que os demônios vão subir para a terra, irmão. E eles vêm assim, ó. E eles vêm como nuvens. Certo? Eles vêm como nuvem. Agora você imagina, olha a característica do demônio, para vocês verem que eles são totalmente deformados. A Bíblia diz que eles vêm como cavalos, cascos de cavalos, coroas na cabeça, como reis, rosto de homem, cabelo de mulher, dente de leões. Vocês estão vendo como é demônio? Ele não tem uma aparência. Ele não tem uma aparência assim definida. Então você vê que ele vem, e isso aqui vem como nuvens para a face da terra. Agora, com que objetivo eles vêm? Eles vêm sobre a eficácia de Satanás, certo? A eficácia do chefe deles, que é o capeta, correto? Isso aqui é uma figurinha dele, assim, imaginário, que é para não assustar muito, tem coisa pior que isso aqui, certo? Então, agora preste atenção aqui, ó. O que vai acontecer na terra? Olha para o capítulo 9 aí, por favor. Capítulo 9. Eu quero fazer você recordar isso aqui rapidamente. E o quinto anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como fumaça de uma grande fornalha, e como a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. Foi aquilo que eu mostrei na primeira figura, a semelhança. Agora, continuando, diz assim: e a fumaça vieram o quê? Gafanhotos. É isso que eu mostrei. Na fumaça veio gafanhotos, e ele dá as características dele. E foi-lhe dito que fizesse dano, não fizesse dano às ervas, mas fizesse dano a quem? Aos homens. O que eles iam fazer com os homens? A Bíblia diz que eles iam para picar os homens. Então aqui está aqueles mesmos demônios, com as mesmas características: cabelo de mulher, cara de homem, pé de cavalo, e na sua cauda ele tinha o que? Um arguilhão, um espeto, vamos dizer assim, certo? Um ferrão. Para quê? Ele vinha só para atormentar quem? Os homens. Por quantos meses? 5 meses. Agora você imagina, irmão, rapidinho aqui, você na sua casa, na grande tribulação, e entrar um demônio lá na sua cozinha, na sua sala, você querendo dormir. Você acha que na grande tribulação vai dar para dormir? Não. Vai dar para dormir? Não vai. Imagine que você está lá assim, ó, morrendo de sono, e chega os demônios
A Bíblia diz que eles vêm só para atormentar os homens. Imagine a palavra tormento. Eu não sei se você, eu nunca fui, também não quero ser. Mas diz que quem já foi picado por escorpião normal aí, a dor é de 24 horas. E a Bíblia diz aqui que ele veio para atormentar os homens, e a sua picada vai trazer tanto sofrimento, quer dizer, que eles vêm representados, os demônios vêm representados como escorpiões. Isso significa que o tormento deles vai ser de quantas horas? 5 meses e 24 horas por dia. Deu para pensar nisso aí, não? Vai ser dor incessante. Quem vai suportar isso? E muitas pessoas, para não sofrer o dano, para não passar por esse sofrimento, o que eles vão fazer? Uns vão querer morrer, mas a morte não vai estar na terra nesse dia. Estão lembrados do que o texto diz? A morte não vai estar lá. Então o que eles vão querer fazer? Receber a marca de quem? Do anticristo, para amenizar a dor. E agora? Imagine se você está presente na grande tribulação. O que você faria? Você receberia a marca para amenizar as dores? Ou você suportaria as dores e não negaria? Digo, eu vou suportar porque eu quero ir para o céu. Eu vou suportar, eu vou vir o que vier, eu vou aguentar. O que você faria? Aguentaria ou se renderia aos pés do anticristo? Uma pergunta. Vai que de repente você fica aí e já toma sua decisão agora. Irmão, estou sugerindo aqui, fazer uma suposição. Imagine se você ficasse aqui, estivesse lá na grande tribulação e tivesse que suportar os escorpiões viessem aí, esses demônios viessem atormentar você. A dor vai ser tão intensa, lembra que Jesus disse, como nunca houve na face da terra. Então imagine que você está lá aguentando aquela dor, da coisa, eu não aguento mais, eu vou aceitar o sinal da besta para amenizar essa situação, essa dor, eu não quero mais saber de sofrer. Agora eu quero que você pense o seguinte: se você ficasse, um exemplo, é melhor você suportar 5 meses de dores do que suportar depois uma eternidade no inferno. Deu para entender a minha colocação aqui, não? E isso eu quero trazer até para os nossos dias, agora, que o sofrimento nem é tanto, porque tem gente que por causa de um olharzinho de um irmão, eu não vou mais na igreja, eu não aguento mais aquela perseguição. Irmão, você não sabe o que é perseguição, você não sabe o que é sofrimento aí. E tem gente que por menos do que isso deixa de servir a Cristo e perde a salvação por menos coisa, por coisinha boba. E tem gente que está indo para o inferno, desviou e está indo para o inferno por causa de bobeira. E vai sofrer eternamente no inferno por causa de bobeira. Você me entendeu o que eu quis dizer? Tem gente que vai sofrer muito mais do que isso lá na grande tribulação. E se aceitar o sinal da bênção, aí que sim, vai sofrer eternamente no inferno. Então, o objetivo deles era atormentar os homens por 5 meses. Então os 4 anjos soltos, aí nós temos no versículo 13, veja aí, no versículo 13: e tocou o 6º anjo a trombeta, e ouvi uma voz que vinha dos 4 pontas do altar de ouro que está diante de Deus, o que dizia ao 6º anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para o dia, para a hora, e dia, e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos. Agora vai vir mais 250
200 milhões de demônios chefiados por 4 terríveis demônios. Olha só, pastor, o senhor inventou? Não, vou ler aqui para vocês verem que eu não estou inventando. Verso 16: e o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 o quantos? Milhões. Não era 200 mil, não, era 200 milhões. E eu vi o número deles. Então, está aí, ó, 200 milhões de demônios chefiados por 4 terríveis comandantes. Subirão do poço do abismo que está lá debaixo do rio Eufrates, lá na Mesopotâmia. Está lá que hoje, que era a antiga Babilônia, certo? Está lá o rio Tigre. A Bíblia, segundo a revelação da Bíblia, esse poço está lá debaixo desse rio. Na grande tribulação, os anjos vão abrir esse abismo e vai subir. Tem lá toda essa quantidade presa de demônios ainda, irmão. Agora você imagine o que vai ter de demônio na terra. Fora aquele que já subiu do capítulo 9, lembra? Que vão vir para atormentar, que subiu na fumaça, que saiu do poço. Depois vai ser aberto o abismo e vai sair mais 200 milhões de demônios. Fora os que já estão na terra. Aqui na terra já tem tanto demônio, irmão, mas já tem tanto demônio. Só para os irmãos terem uma ideia, em torno do Gadareno tinha quantos demônios? Quem lembra? Tinha uma. E quanto que é uma legião? Quanto? Alguém falou quanto que é uma legião aí? Quem lembra? 2.000. Hã? 2.000? Não. 6.000. Uma legião é 6.000. Compreende? 2.000 foi que entrou nos porcos. Certo? Então você vê quanto de demônio estava ali naquela província, atuando em torno, porque Jesus diz: qual é o seu nome? Eu digo: meu nome é Legião, quer dizer, tem 6.000 demônios que trabalham aqui. Nós dominamos essa província aqui. Aí Jesus, ele diz assim: não manda nós para o abismo, porque ele sabia, tá vendo só? Lembra que eu citei isso aqui justamente para fazer menção dele, porque eles sabiam e sabem que tem um abismo. E Jesus disse assim, ele disse: não manda nós para o abismo, não, permita nós entrar no poço. Jesus disse: pode entrar lá. E só os porcos que estavam ali foram 2.000 que entraram e mataram, e os porcos morreram afogados. Vocês conhecem o texto. Então, prova aí, eu estou mostrando para os irmãos que existe esse abismo, porque aquele demônio do Gadareno reconheceu o abismo, ele sabia que tinha, e ele disse: não nos mande para o abismo. Então vocês viram quantos demônios tem na terra ainda? Isso aqui eu citei base, só 6.000 que estavam ali em torno dele, e em torno de outros que estão por aí. E diga que se de passagem, que além dos demônios que já tem na terra, tem homens ainda que se associam a esses cabos para atormentar a igreja de Deus. É verdade, pai? Por que é isso? Entendeu? Porque, irmão, tem templos por aí que tem demônio por aí. Não é o demônio espírito, não, é o demônio homem mesmo. Lá na igreja, uma das igrejas de Sardo, Jesus disse assim: eu sei que aí tem uma sinagoga de Satanás. Tinha ou não tinha? Tem. Tem lugar por aí que tem sinagoga de Satanás, não é não. Lá em São Paulo, estava formando uma lá e eu já expulsei. Eu não sei se aqui tem, mas lá tinha uma lá que eu já expulsei. Acabei, eu meti a marreta na sinagoga de Satanás. Fecha a parede, vamos caminhar aqui, que a hora já é 9 horas. Então, 200 milhões de demônios. Esses são terríveis, irmãos. Olha a aparência deles. Isso aqui, tentando imaginar a feição dele. Detalhe nos cavalos: a cabeça de leão, cauda semelhante a serpente. Observe, a Bíblia diz, está lá no texto, depois vocês podem ler lá que eu não tenho tempo para ler. A Bíblia diz que a cauda deles era semelhante, tinha a cabeça de uma serpente, que também esta cabeça, ela tinha ação. Compreende? Então observe, que eu até frisei lá, ó, cabeça de serpente. São detalhes que estavam na cauda, e está no texto aqui na Bíblia. Diz que a sua cauda era como uma serpente. Isso fala que ele procura atuar de todos os lados possíveis para poder atingir os seus objetivos.
Continuando. Agora, meu irmão, eu quero falar das taças. Vocês me desculpem, me perdoem a falta de informação, muitas informações que eu estou deixando de passar aqui, viu, irmão? Porque o assunto é extenso. Eu só estou deixando um sumário para os irmãos que vão ter uma visão, para chamar a atenção dos irmãos, para vocês lerem o livro do Apocalipse, ler a passagem. E eu vou fazer uma perguntinha rápida aqui. Quantos já leu o livro do Apocalipse inteiro aqui? Levanta a mão assim. Já leu? Ó, você está vendo? Poucos já leram o livro do Apocalipse. E vocês sabiam que existiam essas coisas na Bíblia? Não? Então, esse objetivo aqui, essa aula, o objetivo é fazer você voltar a sua atenção para o livro do Apocalipse e ler. Porque existe uma promessa para quem lê o livro do Apocalipse, da parte de Jesus. Ele disse: bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda as profecias deste livro, o Apocalipse. Então seja bem-aventurado, irmão. Satanás, ele tem procurado desviar os crentes de ler dois livros: o livro de Gênesis e o livro do Apocalipse. Porque o livro de Gênesis registra a sua queda, certo? A sua sentença que Jesus deu para ele. Da semente da mulher vai nascer um que vai entrar na tua cabeça. E o livro do Apocalipse registra a sua condenação final. Então, o Satanás, ele procura, irmão, desvirtuar o povo desses dois livros, porque no livro de Gênesis está o princípio de todas as coisas. E quando o povo não lê o livro de Gênesis, não estuda o livro de Gênesis, fica acreditando na ciência da evolução. E fica acreditando nesses cientistas dizendo que o mundo veio de uma explosão, que o homem veio do macaco, certo? É isso, irmão. Eu sou negão, gosto de banana, de todo tipo, mas não sou macaco. É verdade, irmão? Agora, quem quiser ser macaco, se quem inventou essa teoria de Charles Darwin, que inventou essa teoria da evolução, que o homem veio do macaco, se ele quer ser um macaco, o problema é dele. Certo? Eu nasci nas mãos do poderoso Deus. Deus me fez do barrinho mais preto, mas nasci na mão dele. Olha, tem, e aí? Eu não queria falar isso, né? Porque tem gente que só pensa que tem macaco preto, que é chimpanzé, mas tem macaco preto também. Orangotango. E vou dizer uma coisa, hein? O chimpanzé é mais bonito do que o orangotango. Muito bem, vamos caminhar. O chimpanzézinho é mais bonito. Então, meus amados, vamos falar aqui das taças agora. Eu nem vou ler o texto aqui das taças, porque eu quero que vocês leiam. Eu vou citar aqui, depois vocês conferem no texto lá, tudo que eu vou dizer aqui, porque eu não tenho tempo também para ficar lendo agora, certo? Então, os últimos dias da grande tribulação. Qual foi os últimos dias? Então nós já falamos aqui dos cavalos, da abertura dos selos, falamos dos anjos aqui, fizemos um resumo, um sumário dos anjos. Agora vem as 7 taças. Então veja só, que aqui vai ser difícil para os homens, aqui vai piorar para os homens. Por quê? O que vai acontecer aqui? Vamos continuar. O que a Bíblia diz? Que os homens, quando se derramou a primeira terra, a taça, vai vir chagas malignas sobre os homens. Nas trombetas, os homens vieram para atormentar os homens. Não era para matá-los, era só para atormentá-los. Agora com a chaga, vem para matar. Notou? Agora vem para matar. Agora muitos vão morrer. 5 meses a morte ficou sem, fugiu da terra. Agora a morte volta. E o que vai acontecer? Vem chagas malignas. O que acontece? Os homens, meus irmãos, vão. Isso aqui é um exemplo, certo? Não vai ter medicina que cure isso. É uma imagem ilustrativa, certo? Imagine você ver o homem, irmão, cheio de tumores malignos. O homem se decompondo em vida. O que Jó passou, não vai nem chegar nos pés dele.
Ou seja, não vai nem chegar nos pés daquilo que os homens vão sofrer na grande tribulação. Compreende? Deus uma vez mandou lá para os filisteus, eles já ficaram tudo apavorados. Deus, só porque eles levaram a arca, aí Deus mandou umas hemorroidas para eles, aí ficaram tudo apavorados e devolveram a arca. Não aguentaram, certo? Agora você imagina a grande tribulação, esses tipos de enfermidade. A Bíblia diz que os olhos dos homens vão se apodrecer no corpo. Compreende? Por causa da angústia daqueles dias, os homens, meus amados, não vão ter para onde ir. A Bíblia diz, por causa da angústia destes dias. Então, veja bem, os homens, o corpo do homem vai se decompor, vai se desfazer de enfermidade, e não adianta correr atrás de médico, porque não vai ter médico, os próprios médicos vão estar enfermos nesse dia. Então, imagine isso. Essa praga será pior do que o câncer. Não haverá recursos médicos. Essa praga invalidará milhões de pessoas, irmãos, da face da terra. Vou caminhar um pouco. Zacarias capítulo 14, versículo 12. Está lá uma informação sobre isso aí. Se vocês quiserem anotar aí, anota, depois vocês lerem, que eu não vou ler, porque não dá tempo para ler. Vamos caminhar. Alguém ouviu? Alguém notando? Zacarias 14, 12. 14 e 12. Anota aí. Vamos caminhar um pouquinho. Segunda praga, no mar. Vocês lembram que quando caiu o anjo tocou a trombeta, foi a terça parte do mar, não foi? Que foi consumido. Agora não. Agora todo ser vivente do mar morrerá com a taça. Quando o anjo tocou a trombeta, lá, aquela estrela que caiu no mar, só danificou, só matou a terça parte. Agora, quando a taça foi derramada, agora todo ser vivente do mar morreu. Agora está chegando o caos final. Agora não tem mais para onde ir. Tudo se tornou em sangue. Correto? Os peixes, os seres viventes, morrendo tudo. O que mais? Então, você vai ver milhões de quilos, toneladas de peixes mortos. E você não vai poder comer. Porque agora não é porque o anticristo está racionando, é porque está podre. Correto? Porque apodreceu, não tem como comer mais. Prossigo. O juízo das 7 taças. Terceira taça. As águas dos rios e as fontes se tornaram em sangue agora também. Todos os rios. O rio Tietê, o rio do Peixe, o rio Camanducaia. Tudo isso vai se tornar em sangue. Sangue se tornou só o rio Nilo no Egito, dentro de um país, só ali no Egito. Agora, todos os rios, todas as fontes das águas em sangue. Acabou a água. Não tem mais o que fazer. Toda a água potável acabará. A água se tornará em sangue hediondo, que provoca repulsão, repugnante, horrível, que cheira mal. O que é hediondo? É aquilo que provoca repulsão, é repugnante, é horrível, que cheira mal. A própria água vai cheirar mal, está podre também. Não tem como beber. Não tem sai que vai hidratar isso. Não tem nada que vai fazer essas águas se tornar potáveis de novo. Dá para ficar aqui, irmãos? Então, por favor, avisa os teus familiares, avisa o teu filho, avisa a tua filha, avisa o teu marido, a tua esposa, avisa quem você puder, porque isso aqui não é historinha, irmão, de ficção. Isso aqui é fato, isso aqui é real, isso aqui é a Bíblia. Quinta taça. O reino da besta será tenebroso.
Ou seja, note o seguinte aqui, ó: atacados de úlcera maligna, sem água fresca para saciar a sede, e ainda sendo queimados pelos raios solares. O que vai acontecer? O sol vai se tornar tão quente que vai se derreter tudo o que é gelo na face da terra, de tão quente que vai ser o sol. Até coloquei uma historinha aqui, o pinguinzinho dizendo para o pai dele aqui: pai, existiu mesmo gelo aqui nesse lugar aqui? Eu quero que vocês imaginem daqui para trás agora. Nós estamos olhando só um momento, mas imagine tudo isso daqui para trás, tudo que nós falamos até agora. Sem sol, o que sobrou do sol aqueceu, se tornou intenso. Lua e sangue, fumaça na terra, tudo neblina, enfumaçado, pior do que São Paulo em tempo de poluição. Demônios na terra e tudo mais. Imagine, irmão, se você poderá, tente viver esse momento na terra, se você pode conseguir viver isso. Eu não estou sendo nem usando muita teologia, eu estou tentando ser um pouco prático aqui, tentando fazer você viver isso aqui, imaginando você nessa situação, para justamente você não passar por ela e não ir para lá. O que mais? O reino da besta torna-se tenebroso, haverá uma escuridão internacional, ou seja, o sol, a luz da terra definitivamente vai acabar. Agora você numa escuridão de sol, sem água, sem comida, só encontrando os olhos vermelhos dos demônios passando por vocês. Demônio atormentando, gente gritando, gente chorando. O que você vai fazer na terra numa situação dessa? Que Deus nos guarde e nos livre disso. Aqui nós temos então na sequência a preparação para o Armagedon, na sequência que você vai encontrar aí depois, a partir, irmãos, do capítulo de número 14. Você vai encontrar aí a preparação para o Armagedon, que aqui eu não vou parar aqui para falar, porque também não temos tempo, certo? Na sequência da abertura, da derramamento das taças, há um parênteses que vai preparar para o Armagedon, para a chegada do retorno de Cristo, porque quando aqui, ó, aqui nós já estamos chegando no final da grande tribulação, literalmente. Então, agora vem se preparando para o Armagedon, que é a batalha em que Cristo vai vir com a sua igreja e vai pisar lá no Monte das Oliveiras. Então, abre-se um parênteses aqui para relatar esse momento, o que vai acontecer com a chegada de Cristo, certo? Lá para o Armagedon. Por isso que eu coloquei aqui essa imagem, certo? Que ele vai vir pisar no Monte das Oliveiras e vai abrir, e aqui vai se travar a batalha do Armagedon, que vai se preparar para o milênio, o reino de Cristo na terra. Muito bem. Então, o terrível transtorno geológico. Então aí ele dá uma sequência correta do que vai ainda acontecer. Vai haver um grande terremoto na terra que vai abalar toda a potência da terra. Aí aqui nós temos então o fim, literalmente, da grande tribulação, quando Cristo ele vem com a igreja, quando os judeus vão até o monte no Monte das Oliveiras, certo? E ali no Monte das Oliveiras, meus amados irmãos, no Monte das Oliveiras, ele vai e salva tanto Israel como aqueles que porventura, que possivelmente não receberam o sinal da besta. Então aqui ele trava a batalha, livra Israel, salva Israel, que depois vem aí, que é mostrado lá no capítulo 12, certo? Quando o dragão, aquela mulher grávida, que é um outro assunto que na sequência vai precisar de tempo para explicar tudo isso aqui, de maneira que, enfim, Jesus vem e resolve essa situação.
E aqui então começa a preparação para o milênio. Entra aqui nesse período com a vida de Cristo, julgamento das nações vivas, bodes para a esquerda, ovelhas para a direita, Israel no centro, certo? Aí ele diz assim: vinde benditos o meu Pai, para a direita, que foi preparado o reino desde a fundação do mundo, vende e entrai no reino. O da esquerda ele diz: apartai-vos de mim para o fogo eterno, certo? Aí os que estão na direita vão perguntar assim para ele: Senhor, quando é que te vimos com fome, com sede, etc, etc, etc? Ele diz: fizeste a um desses pequeninos, e mostra Israel, certo? Então os que ajudaram Israel vão para o milênio com ele, vão reinar com ele durante 1000 anos. E os que não ajudaram, que estão na esquerda, vão para o lago de fogo. Então aqui é um outro assunto muito interessante que não dá tempo para nós falarmos. Então a vida de Jesus em glória, certo? E a batalha do Armagedon. Aí, meus amados, o que vai acontecer? Daqui para frente, certo? Eu parei aqui. Daqui para frente eu quero que os irmãos observem o seguinte, para nós fazermos um resumo geral aqui, porque são 9h15 e eu não quero ultrapassar o horário. Aí entra o milênio. Eu já falei aqui alguma vez alguma coisa sobre o milênio. O que vai acontecer? 1000 anos de Cristo na face da terra. Ele vai reinar literalmente, um dia após outro, uma semana após outra, um mês após outro, um ano após outro, uma década após década, um século após século, e assim sucessivamente até completar-se 1000 anos. Nesses 1000 anos, meus amados, Cristo vai reinar com vara de ferro, ou seja, tudo que os homens que vão estar na terra, que vão entrar no milênio, aqueles da direita que eu falei para você, as ovelhas, vão entrar no milênio, vão ser homens normais, assim como nós estamos hoje. A igreja vai estar num corpo glorificado, e aqueles que vão entrar no milênio num corpo carnal como nós estamos aqui hoje. Então, qual é a participação da igreja no milênio? Jesus disse assim: servo bom e fiel. Quando ele contou aquela palavra para mostrar, e disse assim: servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, e sobre o muito vou te colocar, e sobre 10 cidades você vai reinar. Ou seja, quando Cristo ele restaurar a terra para o milênio, onde ele vai reinar por 1000 anos, certo? Que no livro do Apocalipse diz que as aves do céu serão convidadas para comer a carne daqueles que vão morrer na batalha do Armagedon, porque não vai ter cemitério para sepultar essa gente. Então Deus vai ter que fazer uma limpeza na terra, certo? Deus vai ter que reorganizar a terra agora, assim e assim sucessivamente, que são assuntos que a Bíblia diz em detalhes. Agora, tendo feito isso, então ele começa a reinar, e a igreja vai participar dessa forma. As cidades que serão restauradas, enfim, nós vamos, por exemplo, Jesus vai chegar para aqui o irmão aqui, e vai dizer assim: meu filho, você foi fiel, você vai reinar aqui sobre o circuito das águas, você vai supervisionar o circuito das águas para mim, certo? Você vai cuidar de Amparo, de Serra Negra, de Socorro, de Tuiuti, de Pinhalzinho. Essas cidades vão ficar sob a sua supervisão. Aí o que acontece? Suponha que eu estou lá no milênio, como homem. Aí, eu lá no milênio, eu venho e peco, cometo uma transgressão contra o governo, contra o reino, contra a constituição do reino de Cristo no milênio. Aí, vamos supor que eu adulterei, por exemplo. Pastor, mas vai ter gente de relação sexual no milênio, casamento, vai ter tudo isso, irmão, no milênio. Mas vamos ver que, suponhamos que eu não me relacionei com o meu cônjuge lá no milênio, eu tive um relacionamento extra. Aí ele vai chegar para mim assim e vai dizer assim, ele está supervisionando e eu estou aqui no circuito das águas. Aí ele vai chegar para mim e vai dizer assim: ô Jardim, você transgrediu a lei, você adulterou. Eu digo: não tem jeito de escapar. Eu confesso que adulterei, mas só que é o seguinte: a carne é fraca, né? Você sabe que a carne é fraca, e o diabo me tentou. Aí você vai dizer assim: o diabo está preso. Lembra disso ou não? Que o diabo vai estar preso durante o milênio? Então o diabo não vai estar mais na terra.
E ninguém poderá mais dizer que o diabo foi que tentou, porque o diabo está preso, e eu pequei porque eu quis pecar. Compreende? O que Jesus quer dizer com isso? Ele não quer justificar o diabo, ele simplesmente quer provar que o homem peca, inclusivemente hoje. O homem peca hoje porque ele quer pecar, irmão, não é o diabo, não. Sabia disso? Então não tem essa história de dizer, irmão, a carne é fraca, nós somos jovens, sabe como é que é, né? Tem nada disso. Você peca hoje porque você quer pecar também. Porque o homem em Cristo, ele pode ter esse domínio. Ninguém, irmão, se eu chegar aqui, ó, um exemplo prático, chegar aqui para você, imagine que isso aqui é um copo de cerveja, aqui está uma espumona bem deliciosa aqui. Tem gente que até engoliu o circo. Isso aqui, imagina que é um copo de cerveja. Aí eu chego assim, aqui por irmão aqui, e digo assim, beba. Beba, pai, é bom, é gostoso. Quer não? Mas eu vou beber. Vou beber mesmo? Mas você não quer mesmo? Está vendo só? Eu tentei ele beber, sim ou não? Mas ele bebeu? Não. Tentação não é o pecado é ser. É isso aí, irmão, que eu estou querendo dizer. Cristo está dizendo assim, todos nós somos tentados, todos vocês podem ser tentados, mas se você ceder, é aí que está o problema. E o ceder é seu. O diabo está na função de tentar, e o de ceder é seu. Então não tem essa conversa de dizer, não, irmão, é que no milênio Deus vai provar para os homens que eles pecam porque querem, porque o diabo está preso e o homem vai pecar. E nós vamos supervisionar isso, vamos reinar com Cristo no milênio desta forma. Deu para entender? Muito bem. É complexo escatologia, irmão. E para a gente dizer escatologia como precisa ser dito, eu tenho que ficar um mês inteirinho aqui com vocês. Todo culto, um mês aqui falando, item por item, detalhe por detalhe. Aí o Reinaldo vai ter que ir lá para Socorro dirigir o culto e eu vim para cá. Certo? O Reinaldo vai lá dirigir a igreja um mês e eu fico aqui um mês. Certo? Mas, é como eu disse e repito, é um sumário apenas. E tem coisas que possivelmente, vocês me desculpem mais uma vez, que possivelmente alguma coisa que talvez ficou em dúvida aí, porque eu tive que pular, porque não deu para falar. Então, passado o milênio, 1000 anos, o que vai acontecer? Virar o trono branco. Encerrou o milênio. Não dá para falar isso sobre 1000 anos em 5 e 10 minutos. Acabou o milênio, irmão. Vai ser estabelecido então a batalha de Gog e Magog. Tem mais uma batalha aí, ó, depois do milênio. Aí depois da batalha de Gog e Magog, aí vem então o juízo final. O juízo final não é o julgamento dos vivos, é o julgamento dos mortos, porque os vivos já foram julgados no início do milênio, certo? As nações vivas, os da esquerda, lá os botes, eles são a nação viva. Agora, quando terminar a batalha de Gog e Magog, vem o juízo final. E vi um grande trono branco e vi os mortos, grandes e pequenos, certo? Grandes e pequenos, meus amados, vieram para poder atormentar aqueles que habitam, ou seja, serão ressuscitados os mortos, serão julgados conforme as coisas que estão escritas nos livros. E os livros ali, Deus não tem uma biblioteca lá da obra de cada um. Os livros ali somos nós mesmos. Tudo que nós fizemos está gravado em nós, certo? Então, quando houver o julgamento dos mortos, aí sim, eles serão sentenciados aos lagos de fogo, aonde já está a besta e o falso profeta, o diabo e aqueles que foram julgados nas nações vivas, certo? Já foram para lá. Agora só falta aí
os que não morreram, os que morreram sem Cristo, que serão julgados, que é o último ato de Cristo, o julgamento final. Havendo feito isso, serão lançados no lago de fogo. E quando forem lançados no lago de fogo, aí vem o capítulo 21 do Apocalipse: e viu um novo céu e uma nova terra, aonde não haverá mais dor, não haverá mais morte. Aí eu pergunto: quem que vai morar nessa terra? Quem morará nessa terra? Não é a igreja, não somos nós, não. Quem vai morar nessa terra vai ser os judeus e aqueles que saíram da última peneira, que entraram das nações, que entraram com os judeus no milênio. Porque quando termina o milênio, a batalha de Gog e Magog, algumas pessoas que já estavam no milênio vão se aliar a Satanás, porque ele será solto por mais um pouco de tempo. Então o que acontece? Algumas pessoas que sairão do milênio vão se unir a Satanás e vão fazer guerra contra os santos, a cidade santa, que é os judeus, certo? E aqueles que estão aliados aos judeus. Então, esses serão mortos com o assopro da boca do cordeiro. Quer dizer, não vai ter muita chance, não. Deus vai eliminar todos de uma vez. Então, esses que morreram já vão se unir àqueles que estavam mortos, vão ressuscitar e vão para o juízo final e lançados eternamente para o fogo eterno. E então, os judeus e aqueles que ficaram, que foram purificados da última peneirinha que ficou da peneira fina, esses então vão para o novo céu, ou seja, para a nova terra. O novo céu aqui é o céu sideral, e a nova terra. A terra vai voltar àquele estado original de Gênesis. E a Bíblia diz que esses que vão habitar a terra, não é os 144 mil, como os testemunhos de Jeová estão dizendo e ensinando. Mas pastor, isso procede? Procede. Por que procede? Eu tenho 4 minutos ali. Abra a Bíblia, por favor, só para vocês entenderem isso aqui, pelo menos ter uma base disso. Apocalipse capítulo 21, por favor. 4 minutinhos que eu tenho para ali para as 9h30. Acharam aí? Só para vocês verem que aqui o novo céu e a nova terra não é o céu lá em cima da igreja, é a terra aqui embaixo. Por quê? Olha aqui comigo, ó. Leia comigo aí. E vi o novo céu e a nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Eu, João, via a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com quem? Com quem? Homem. E não, olha só, está bem claro aqui, com os homens. Pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Versículo 4 do capítulo 21. E Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas. Limpará o que mesmo? Eu pergunto, no céu tem lágrima? No céu você vai chorar? Então onde ele vai limpar lágrima lá no céu? No céu não tem lágrima, quem chora é o homem. Sim ou não? O crente transformado, ele não tem mais sentimento para derramar lágrimas. Ou tem? Então, não está falando do céu, está falando da terra. Deus quer dizer, não vai ter mais choro na face da terra, porque definitivamente Satanás não está na terra, definitivamente eu tirei o pecado da terra, a causa das dores saiu. Compreende? Então não haverá mais choro. Continua aí. Não haverá mais morte. No céu tem morte, não? Então do que ele está falando? Da terra. Ele está dizendo assim que na terra os homens, a morte não vai mais existir. Ninguém vai mais morrer nesse novo céu, nessa nova terra. Ninguém mais morre. Segue. Nem pranto, nem clamor, nem dor mais. Quer dizer, vai sair todo o sofrimento da terra, porque já as primeiras coisas são passadas. Agora, abra a Bíblia aí, prossegue, capítulo 22, por favor, rápido.
Olha o contexto, não dá para ler tudo. Mas uma outra informação para deixar claro para os irmãos, de que como a terra vai ter habitantes, seres humanos na terra, a vida vai continuar na terra, agora com uma terra purificada. Capítulo 22 diz assim, ó, verso 1: E mostrou-me um rio puro da água da vida, claro como um cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma e de outra banda do rio estava a árvore que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em... E as folhas das árvores são saúde para os santos. Amém? Não, que amém, irmão. Lê de novo aí. Não é não, olha aí. Vocês não estão prestando atenção não. Para a saúde de quem? Irmão, no céu vai ter nação? No céu vai ter Brasil, Estados Unidos, japonês, americano, vai ter? Africano? Não. Ele está falando saúde de nação aí. Está notando? E ali nunca mais haverá o quê? No céu tem maldição? Porventura entrou alguma vez maldição no céu? Então de onde que ele está falando? Maldição existe na terra contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e seus servos servirão, e verão o seu rosto, e na sua testa estará escrito o seu nome. E ali não haverá mais noite, e nem necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque Deus os alumia e reinarão para todo sempre. Não dá mais para ler. Agora, vocês observem aqui, nos detalhes, que ele diz assim, que as nações vão comer da árvore da vida. Por que a árvore da vida vai estar lá de novo, na terra? Por que ela aparece aqui de novo? Já se perguntaram? A árvore da vida não estava lá no Éden? Vocês sabem que lá no Éden tinha duas árvores especiais: a árvore da ciência do bem e do mal e a árvore da vida. Pergunto, o homem comia da árvore da vida? O Adão comia da árvore da vida, sim ou não? Comia ou não comia? Sim. Então diga assim, ele comia da árvore da vida. Ele só não podia comer da árvore da ciência do bem e do mal. Quando ele comeu dessa árvore, ele pecou. Agora vocês sabem por que Deus tirou ele de lá dentro do jardim do Éden? Para ele não comer da árvore da vida, ou continuar comendo da árvore da vida. Porque se ele, no estado de pecado, comesse da árvore da vida, Deus não poderia fazer mais nada por ele, pastor Renan. Compreende? Por quê? Porque aí ele tem que viver eternamente no pecado. Mas quando ele não estava no pecado, ele comia, porque o objetivo de Deus é que ele vivesse eternamente. Mas quando ele come da árvore da ciência do bem e do mal e peca, Deus tira ele de lá. O último versículo aqui, Gênesis agora. O último. Não dá para deixar isso aqui para trás. Gênesis capítulo 3. Capítulo 3 de Gênesis, versículo 22. Versículo 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da... Notaram que dizer, e tome também da árvore da vida, e coma, e viva eternamente em pecado, porque ele já estava nas condições de pecador, sim ou não? Para que ele não viva agora eternamente no pecado, o Senhor Deus, pois o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra, e de que fora tomado. Olha o verso 24 agora. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o que mesmo? Notaram aí o cuidado de Deus?
Diga, eu não confio no homem. Além de pôr ele para fora, e eu estou fazendo isso para ajudá-lo. Além de pôr ele para fora para ele não comer da árvore da vida, eu vou colocar lá um anjo e uma espada para ficar lá guardando no jardim do Éden. Por quê? Porque senão não vai querer ir lá comer. Para guardar, não era para guardar o Éden, era para guardar a árvore. Porque se ele